Prontinho. Então, pessoal, a aula será sobre gases ideais. Nos dois primeiros slides aqui, eu tenho definições do que é um gás ideal e características. Se vocês não souberem diferenciar o que é uma característica do que é uma definição, não tem problema. O importante é que vocês entendam o que é um gás ideal. Então, imaginem o seguinte. Imaginem que vocês pudessem fazer um filme, que vocês conseguissem filmar um sistema gasoso, que vocês conseguissem filmar as partículas. Esse filme, se vocês fizerem uma análise dele, vocês conseguiriam responder o que é a definição e quais são as características de um gás. O que vocês estariam enxergando? Quantas partículas? Muitas? Poucas? Como que elas se movimentam? Como que é o choque entre essas partículas? O que acontece com essas partículas se o sistema for aquecido ou se for resfriado? O que acontece com essas partículas se o sistema for pressurizado, se eu aumentar a pressão externa ou se eu reduzir a pressão externa? Enfim, se eu afetar esse sistema através de fatores externos, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai reagir de alguma forma, vai se alterar ou não? Isso tudo vocês conseguiriam ver nesse filme. Então, imagine que vocês estivessem visualizando uma amostra gasosa. Então, de acordo com o modelo cinético para os gases ideais, nós podemos citar as seguintes definições. Um gás ideal é uma coleção de partículas, então, muitas partículas em contínuo movimento. Muitas partículas quanto? No mínimo, mas no mínimo mesmo, 10 elevado a 18 partículas. Para a gente ter um sistema termodinâmico, um sistema que a gente possa falar de temperatura, de pressão, de volume, de massa, a gente tem que ter no mínimo 10 a 18 partículas. Então, seria um mínimo de 10 elevado a 18 partículas em contínuo movimento. Essas partículas sempre estarão em movimento. Lembrando que 1 mol são 6 vezes 10 a 23. Além do movimento dessas partículas ser contínuo, ele é desordenado. Então, as partículas se movimentam em todas as direções. E o espaço entre as partículas é, em média, maior do que o tamanho de cada partícula. Em outras palavras, essas partículas estão dispersas. Como o movimento é aleatório, uma pode estar próxima da outra, numa fotografia, mas a maioria estará distante, e elas se movimentam em todas as direções. Então, eu estou representando aqui diferentes direções, e observem que o tamanho do vetor também é diferente, diferentes velocidades, partículas com diferentes velocidades e se movimentando em diferentes direções. Aí essas partículas, elas chocam-se entre si, porque como o movimento é aleatório, uma partícula vai encontrar com a outra e vai se chocar. E elas também se chocam com a parede do recipiente, se houver um recipiente. E esses choques são perfeitamente elásticos. Isso significa que a quantidade de movimento é conservada. Se uma partícula vem com velocidade de 300 metros por segundo, quando ela bater na parede, ela vai retornar com a mesma velocidade de 300 metros por segundo.
Se duas partículas de mesma massa se chocarem, uma tiver velocidade 200 e outra tiver velocidade 400, elas vão bater e vão voltar. Nesse choque, elas vão trocar de velocidade. O choque também fica perfeitamente elástico, ou seja, a quantidade de movimento é conservado. Essas partículas não possuem todas a mesma velocidade. Tem velocidades de tipo 200 metros por segundo, 300, 400, 500, 600, inclusive velocidade zero. Porque quando essa partícula se chocar com a parede e for mudar de sentido, nesse momento, no momento da colisão, a velocidade é zero. Então, existem inúmeros valores de velocidade aqui. Então, existe uma curva de distribuição de velocidade. E aí existe também uma velocidade média para as partículas. Quando eu aumentar a temperatura do sistema, a velocidade média das partículas aumenta. Então, se essa média de velocidade for 400, quando eu aumentar a temperatura, aquecendo o sistema, essas partículas passarão para a velocidade 600. Todas? Não. Mas o conjunto como um todo aumenta de velocidade. Dúvidas até aqui? Então, essas foram as definições. Quais são as características? A primeira delas, possui massa. Os gases são formados por partículas. Se são formados por partículas, possuem massa. Sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. Grande expansibilidade. Então, se eu tiver um recipiente e eu quebrar uma ampola de amônia aqui nesse cantinho, essas partículas vão se espalhar de modo a ocupar todo o volume do recipiente. Então, grande expansibilidade. Nunca as amostras, gasosas vão se concentrar somente em uma região. São muito menos densos do que os sólidos e os líquidos. No estado sólido, as partículas estão próximas e organizadas, ou razoavelmente organizadas. No estado líquido, as partículas também estão próximas, um pouquinho mais afastadas do que no estado sólido, e desorganizadas. E no estado gasoso, as partículas estão dispersas. No estado sólido e no estado líquido, a distância entre uma partícula e outra é x. No estado gasoso, essa distância aumenta de x para 10x. Isso de uma forma bem aproximada. Então, do estado sólido e líquido para o estado gasoso, as partículas se distanciam 10 vezes. 10 vezes ao longo do eixo x, 10 vezes ao longo do de y e 10 vezes ao longo de z. Ou seja, a partícula se distancia nas 3 dimensões do espaço. Então, o volume aumenta 1000 vezes quando a substância passa do estado líquido para gasoso. Como densidade é massa sobre o volume, se o volume aumentar 10 vezes, se o volume aumentar 1000 vezes, a densidade diminui 1000 vezes. Então, grosseiramente dizendo, os gases têm uma densidade cerca de 1000 vezes menor do que os líquidos. Sempre 1000? Não.
Mas eu queria que vocês entendessem que a densidade é sempre muito menor em um gás do que o seu respectivo líquido. 500 vezes menor, 2.000 vezes menor, depende desse distanciamento. Mas sempre a densidade dos gases é muito menor do que dos líquidos e dos sólidos. Os gases sempre se misturam entre si. Grande difusibilidade. Então, eu não consigo a seguinte situação. Se eu soltar aqui uma amostra do gás vermelho e lançar aqui uma amostra do gás azul, essas duas amostras vão ocupar todo o espaço do recipiente. Então, os gases sempre se misturam entre si, sofrem difusão, grande difusibilidade. Então, depois de um certo tempo, nós teremos uma distribuição homogênea de partículas vermelhas e partículas azuis. É como se um gás não enxergasse a presença do outro. E aí a gente volta aqui para o sistema, para o item 2, ó. Um gás sempre ocupa todo o volume do recipiente. Então, o gás vermelho vai ocupar todo o volume do recipiente e o gás azul vai ocupar todo o volume do recipiente. É como se um gás não enxergasse a presença do outro. Então, eles vão se misturar, formando um sistema homogêneo. Então, eu posso misturar quantos gases eu quiser, na proporção que eu quiser, sempre eles vão se misturar, formando sistemas homogêneos. Pode ser A com B, A com C, A, B, C, D e E, 10% com 90%, 50% com 50%. Sempre essa mistura será homogênea. Dúvidas? Uma outra característica é que o volume varia muito. Com a variação da pressão e com a variação da temperatura. No estado sólido e no estado líquido, as partículas estão muito próximas. Então, se eu pressionar um sólido ou se eu pressionar um líquido, o volume praticamente não varia. A variação de volume que é desprezível, porque eu não consigo mais aproximar as partículas. Quando eu pressionar um sistema gasoso, seu volume diminui muito. Então, se eu dobrar a pressão sobre um sistema gasoso, o seu volume se reduz à metade. Se eu aumentar a pressão sobre o sistema gasoso 5 vezes, o sistema diminui o volume 5 vezes. E se eu for pressurizando uma amostra gasosa, as partículas vão cada vez se aproximando, até que num dado momento o sistema se liquefaz. As partículas se aproximam tanto que o gás passa para o estado líquido. Então, se eu pressionar um sistema gasoso, o volume diminui bastante. Se eu reduzir a pressão sobre o sistema gasoso, o volume aumenta bastante. E sobre variação da temperatura, se eu aquecer um sólido ou aquecer um líquido, eles se dilatam, mas se dilatam pouco. Se eu aquecer uma amostra gasosa, ela se dilata muito. Se eu dobrar a temperatura de uma amostra gasosa na escala Kelvin, passando, por exemplo, de 300 para 600 Kelvin, o volume também vai dobrar. E se eu aquecer um sólido ou um líquido de 300 para 600 Kelvin, o volume aumenta um pouquinho, 2%, por exemplo, dependendo do coeficiente aqui de dilatabilidade. Dúvidas?
Posso prosseguir, pessoal? Tá tranquilo? Tá Variáveis. tranquilo, professor. Tá. Existem 4 variáveis que definem o estado gasoso, que definem o comportamento de um gás: a pressão, a temperatura, o volume e o número de mols. Então, nós veremos aqui as principais variáveis de pressão e suas conversões principais também. O mesmo para volume, para temperatura e para número de mols. Então, quais são as unidades de pressão que nós iremos trabalhar? Atmosfera, símbolo ATM, milímetro de mercúrio, símbolo mmHg, esse bar aqui pode até deixar de lado, e Pascal, PA, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, Pascal e Newton por metro quadrado é a mesma coisa. Dessas 3 unidades, a que pertence ao sistema internacional é Pascal. Pressão é força sobre área. Força, Newton, no sistema internacional, área, metro quadrado no sistema internacional. Então, Newton por metro quadrado ou Pascal é a unidade de pressão no sistema internacional. Se a gente tirou o bar aqui da jogada, vai ficar a seguinte conversão: 1 atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 101.325 Pascal. A gente vai usar esse valor aqui. É comum em livros de física esse valor ser aproximado para 100 mil, só por uma questão de conveniência mesmo, para facilitar os cálculos e a construção de gráficos sem a utilização de calculadoras, por exemplo, em vestibulares. Mas a gente vai usar aqui 101.325 Pascal. O volume é mais complicado, porque o volume pode ser derivado do metro, tipo metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, como pode ser derivado do litro, litro, mililitro, decilitro, centilitros. Então, existem muitas unidades de volume. Eu coloquei as 5 unidades que são mais usuais. Se vocês souberem essas 5, vocês já conseguem, assim, abranger quase 100% nas situações do cotidiano. Então, quais são as principais unidades de volume? Litro, mililitro, centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico, que é a unidade que pertence ao sistema internacional. E as conversões. 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 1.000 centímetros cúbicos é 1.000 ml. Se 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1.000 centímetros cúbicos é 1.000 ml, que equivale a 1 litro ou a 1 decímetro cúbico. É muito comum essas conversões causarem confusão. Então, pensem no seguinte: eu tenho um cubinho aqui com arestas de 1 centímetro. Depois um cubo médio com aresta de 1 decímetro, que equivale a 10 centímetros. E um cubo maior com aresta de 1 metro. Então, qual é o volume aqui? 1 vezes 1 vezes 1, 1 centímetro cúbico. Aresta de 1 centímetro, um cubinho desse tamanho, bem pequenininho. Faz sentido falar que um cubinho desse tamanhozinho tem 1 litro
ou que tem 1000 litros, então só vocês pensarem no tamanho do sistema. 1 centímetro cúbico é um cubo de aresta de 1 centímetro, é um cubo bem pequenininho. Então não pode ser 1 litro, nem 1000 litros, então é 1 ml. O de baixo é 1 metro por 1 metro por 1 metro, vai dar 1 metro cúbico. É um cubo bem grande, mais ou menos da dimensão de uma caixa d'água residencial. 1 metro por 1 metro por 1 metro é muito maior do que uma jarra d'água. Então, não pode ser 1 litro. Então, serão 1000 litros. Então, 1 metro cúbico é mais ou menos o tamanho de uma caixa d'água. 1000 litros. Um cubinho de 1 por 1 por 1 centímetro é muito pequenininho. Então, 1 ml. E 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro vai dar 1 decímetro cúbico. Ou, como 1 decímetro é 10 centímetros, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000 centímetros cúbicos. Esse cubo de 10 por 10 por 10 centímetros está compatível com a dimensão de uma jarra d'água. Então, vai dar 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1000 centímetros cúbicos é 1000 ml, já que 1 centímetro cúbico é 1 ml. E aí a gente tem essas 3 conversões aqui. Ok? Dúvidas? E a mais tranquila aqui é a temperatura. Comumente é expressa em Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Nós iremos trabalhar com Celsius e com Kelvin. Kelvin é que pertence ao sistema internacional. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius somado de 273. Então, se a temperatura for 25 graus Celsius, eu vou somar 273, vai dar 298 kelvins. Então, de Celsius para Kelvin, eu somo 273. De Kelvin para Celsius, eu subtraio 273. Iremos trabalhar com essas duas conversões. Quem já estudou essa equação aqui, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Só simplificar. 5 com 5. Celsius é Kelvin menos 273. Celsius é igual a Kelvin menos 273, se eu passar aqui subtraindo. Então, essa mesma equação aqui. C sobre 5, K menos 273 sobre 5, F menos 32 sobre 9, que é a equação para converter Celsius em Kelvin e Fahrenheit. Dúvidas? Pessoal, uma amostra gasosa pode se encontrar em diferentes valores de pressão, meio atmosfera, 1 atmosfera, 5 atmosferas, diferentes temperaturas, 300 Kelvin, 400, 600 Kelvin, 200, e ela pode possuir diferentes volumes. No entanto, entre todos os valores de pressão e de temperatura que são possíveis, existem duas condições que são usuais. CNTP, condições normais de temperatura e pressão, e CATP,
Condições ambientais de temperatura e pressão. Uma amostra gasosa tem que se encontrar em uma dessas duas condições? Não. Existem várias condições possíveis. Essas duas são usuais, são utilizadas com frequência. Então, na CNTP, a temperatura da amostra gasosa é 0 graus Celsius, que equivale a 273 kelvins, e a pressão é 1 atmosfera. Nessa condição de pressão e de temperatura, o volume molar é 22,4 litros. Então, na CNTP, 1 mol de qualquer gás ideal equivale a 22,4 litros. É o espaço, né, é o volume ocupado pela amostra gasosa. Qual amostra gasosa? Qualquer gás ideal. 1 mol de O2, 22,4 litros. 1 mol de CO2, 22,4 litros. Então, na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. 1 mol de qualquer substância, sólida, líquida ou gasosa, são 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. E se esse gás, por exemplo, for o oxigênio? Massa é 16, 2 vezes 16, 32. 1 mol vai dar 32 gramas. Se fosse CO2, aqui daria 42 gramas. Então, 1 mol de qualquer amostra gasosa, na CNTP é sempre 22,4 litros, sempre 6 vezes 10 a 23 partículas, e é sempre a massa molar. Se for 2, será 32. Uma outra condição é a CATP, que aí continua sendo a pressão 1 atmosfera, mas a temperatura é 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin. Então, na CATP, 1 mol de qualquer amostra gasosa, 24,5 litros, 1 mol de qualquer substância, independente de ser gás ou não, são 6 vezes 10 a 23 partículas, moléculas, íons, átomos. E se aqui for, por exemplo, H2, 2 vezes 1, 2, vai dar 2 gramas, que é a massa molar. Aí, se não for essa pressão, ou se não for essa temperatura, ou se os dois valores aqui forem diferentes. 1 mol vai continuar sendo 1 mol, 6 vezes 10 a 23 continua, a massa molar continua, e aí esse valor muda. Muda para quanto? Aí a gente vai usar uma equação, que é PV nRT, que a gente vai explorar ao longo aqui da aula. Então, se a condição for usual, eu já faço uma regra de 3. 1 mol, tantos litros. Se eu tiver 5 mols, V. E se a condição não for usual, a gente vai usar uma equação que explica o comportamento dos gases em qualquer valor de pressão, em qualquer valor de temperatura, sendo que o sistema pode conter 1 mol ou uma quantidade diferente de 1 mol. Dúvidas aqui? Então, dando prosseguimento ao que eu falei, as relações quantitativas, que é a relação entre as quantidades
de substância. Se eu tiver 1 mol, aí eu especifiquei que o gás é CO2. 1 mol de CO2 são 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de CO2 é 22,4 litros, se o gás estiver na CNTP. 1 mol de CO2 é 24,5 litros, se o gás estiver na CATP. E 1 mol de CO2 é 12, mais 2 vezes 16, que vai dar 44 gramas. Se o gás aqui, ao invés de CO2, fosse N2, aqui seria 28 gramas, que é a massa molar do N2. O restante continua igual, porque tanto CO2 como N2 estão sendo tratados como gases ideais. Aí tem um exercício aqui que é o seguinte. Eu tenho um recipiente contendo amônia gasosa. Nesse recipiente, a amônia se encontra na CATP. Então, seu volume é 39,2 litros. 39,2 litros é o volume da amostra. Eu não preciso ter 1 mol, posso ter mais do que 1 mol, posso ter menos do que 1 mol. Qual é o volume que essa amostra está ocupando? 39,2 litros na CATP. Quantos mols eu tenho de amônia aqui? Qual é a massa? Qual é a quantidade? O mesmo eu tenho que fazer para o NO2. Eu tenho uma amostra de NO2. Qual é a massa dessa amostra? 18,4 gramas. Quantos mols eu tenho? Quantas partículas eu tenho? E qual o volume se essa amostra estiver na CNTP? Então, entre mol, massa, quantidade e volume, se eu tiver uma das 4 variáveis, eu encontro as outras 3, através dessas relações aqui. Então, resolvendo aqui. NH3. Vou calcular a massa molar. 14 mais 3 vezes 1 vai dar 17 gramas por mol. Então, 1 mol, 17 gramas. 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 1 mol de qualquer gás, inclusive amônia, na CATP, 24,5 litros. Qual é o volume que eu tenho? 39,2 litros. Então, eu terei quantas partículas? Eu terei que massa? E eu terei quantos mols? Uma regra de 3 composta. Aí eu posso associar a coluna 1 com a coluna 4. Eu vou encontrar o N. Posso associar a coluna 2 com a coluna 4. Eu vou encontrar a massa. Ou quando eu encontrar a coluna 1, eu posso associar a coluna 1 com a 2, a 1 com a 3, e vou encontrando essas variáveis. Ou um outro jeito de fazer mais rápido é o seguinte:
Eu pego esse valor 39,2 e divido por 24,5. Vai dar 1,6. Isso significa que se eu pegar 24,5 e multiplicar por 1,6, vai dar 39,2. Então, a linha 2 é a linha 1 multiplicada por 1,6. Então, quanto que vai dar o N? 1,6 mols. Quanto que vai dar a massa? 17 vezes 1,6. Vai dar 27,2. Quanto que vai dar a massa? 6 vezes 1,6 vai dar 9,6, a quantidade aqui. Vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aí eu posso dizer a mesma informação de 4 formas diferentes. Eu tenho 1,6 mols de amônia na CATP, ou eu tenho 27,2 gramas de amônia na CATP, ou eu tenho 9,6 vezes 10 a 23 moléculas de amônia na CATP, ou 39,2 litros de amônia na CATP. Eu disse a mesma informação, expressa em 4 variáveis diferentes. O conteúdo da informação é o mesmo nas 4 citações que eu fiz. Dúvidas? Diga, Sara, o que você perdeu? Não, acho que eu já me achei agora no exemplo. Achou que é um GPS? Desculpa, pessoal, não consigo olhar muito o chat não, tá? Quando eu estou concentrado aqui. Vamos para o próximo aqui, que eu acho que dá para entender. Alguma pergunta, pessoal? NO2. O NO2 está na CNTP. Vou calcular a massa molar aqui. 14 mais 32 vai dar 46 gramas por mol. 14 mais 2 vezes 16. A massa que está lá na tabela periódica. Nós vimos lá na quinzena passada isso aqui. E aí eu tenho que 1 mol de NO2 equivale a 46 gramas. 1 mol de qualquer amostra gasosa, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E 1 mol de qualquer gás ideal na CNTP, 22,4 litros. E vocês estão com o joelho machucado, em toda hora cai um, meu Deus. Qual é a massa que eu tenho de NO2? 18,4 gramas, que é menor do que 46. Então, eu sei que eu tenho menos do que 1 mol. Então, quantas moléculas eu tenho? Qual é o volume? E qual é o número de mols? E aí eu faço o seguinte. Eu posso pegar 18,4 e dividir por 46, que vai dar 0,4. Então, a linha 2 é a linha 1 multiplicada por 0,4. Ou eu também posso fazer o contrário. Pego 46 e divido por 18,4. Que vai dar 2,5.
Então, se eu pegar a linha 1 e dividir por 2,5, vai dar a linha 2. Então, eu pego 1 vezes 0,4, vai dar 0,4 mols. 46 vezes 0,4, 18,4. 6 vezes 0,4, 2,4, vezes 10 a 23 moléculas. E 22,4 vezes 0,4 vai dar 8,96 litros. Dúvidas? Eu acho que eu me perdi. Por que que você pode multiplicar por 0,4? Eu peguei 18,4 e dividi por 46. 18,4 dividido por 46 dá 0,4. Vamos resolver essa parte aqui da regra de 3, ó. São várias regras de 3, certo? Se eu resolver aqui, como é que vai ficar? N é igual a 1 vezes 18,4, certo? Dividido por 46. Esse 1 está aqui na coluna do N. E o 46, o 18,4, está aqui na coluna 2. Se eu dividir aqui, vai dar 0,4. Então, vai ficar 1 vezes 0,4. Então, ao invés de eu fazer a regra de 3 vezes, eu já descobri que esse valor aqui é o 46 multiplicado por 0,4. A linha de baixo não tem um valor menor do que a linha de cima? Por quanto que eu tenho que multiplicar 46 para dar 18,4? Eu tenho que multiplicar por 0,4. Ou o contrário. Para 46 se transformar em 18,4, eu tenho que dividir por quanto? Por 2,5. 46 vezes 0,4 dá 18,4. Ou 46 dividido por 2,5 dá 18,4. Porque, na verdade, 1 dividido por 0,4 vai dar 2,5, né? Entendeu? Entendi. Obrigada. Certeza? Por nada. Pessoal, tem necessidade de fazer a coluna 3 aqui? Acho que a gente pode pular, né? Para não ficar repetitivo. Pode ser. Que aí a gente faz outros exemplos diferentes. Pessoal, tem essa equação aqui, equação de Clapeyron. É uma equação que explica o comportamento dos gases em termos de pressão, de volume, de temperatura e de número de mols. R é uma constante. E pressão, volume, temperatura e número de mols são variáveis. Vocês devem ter visto lá, quando vocês viram gases, P1, V1 sobre T1, igual P2, V2 sobre T2. Que seria a união daquelas equações, P1, V1, P2, V2. A outra era P1 sobre T1, a outra era V1 sobre T1. Juntando aquelas três leis, vocês chegavam nessa equação aqui. A equação PVNRT, ela tem uma variável a mais, que é o número de mols. Então, nós iremos trabalhar com essa equação PVNRT. E onde está PVNRT, nós iremos substituir por valores. E esses valores de pressão, o número que eu vou colocar aqui, pode ser, por exemplo, 5 atmosferas.
ou pode ser 1.200 milímetros de mercúrio, ou pode ser 101.525 pascal. Então, a pressão que eu vou colocar aqui, ela pode estar expressa tanto em atmosfera, quanto em milímetros de mercúrio, quanto em pascal. O valor que eu vou colocar aqui de volume pode ser, por exemplo, 5 litros ou 0,2 metros cúbicos, são valores. Então, pode ser expresso em litro ou metro cúbico. O valor que eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,5 mols, sempre vai ser em mols. A temperatura, obrigatoriamente, tem que ser na escala Kelvin. Não posso colocar temperatura aqui na escala Celsius, porque na escala Celsius, a temperatura pode assumir valores negativos, tipo menos 20 graus Celsius. Se eu colocar um valor negativo na temperatura, começa a surgir pressão negativa, que não existe, volume negativo não existe, número de mols negativo é algo que não existe. Na escala Kelvin, a temperatura sempre assume valores positivos. Então, a temperatura, o valor que eu vou colocar no lugar do T, tem que ser em Kelvin. O valor que eu vou colocar no lugar do N, tem que ser em mol. No lugar do V, ou será litro ou será metro cúbico. Vou mostrar quando usar cada caso. E no lugar do P, pode ser atmosfera, milímetros de mercúrio ou pascal. E o R é a constante universal para os gases, que pode assumir esses valores aqui. Se o valor que eu colocar aqui no P por 2 atmosferas, o valor do R será 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol. Se o valor que eu colocar aqui na pressão estiver em milímetros de mercúrio, 800 milímetros de mercúrio, o valor do R será 62,3 milímetros de mercúrio litro por Kelvin mol. Então, se eu trabalhar com a pressão em atmosfera, eu tenho que usar esse valor de R. E o volume deverá ser em litro. Temperatura sempre em Kelvin, N sempre em mol, volume em litro. Se eu trabalhar com a pressão em milímetros de mercúrio, o R é 62,3 milímetros de mercúrio, litros por Kelvin mol. Volume em litros. Se eu trabalhar com a pressão em pascal, que é a pressão num sistema internacional, o volume é 8, o R é 8,314 pascal, metro cúbico. Então, se o R está no sistema internacional, o volume também no sistema internacional, metro cúbico. Então, pascal, metro cúbico, por Kelvin vezes mol. Mas calma aí. Você não falou que R é uma constante? Sim. Se R é uma constante, não deveria ter sempre o mesmo valor? Sim. Esses valores são iguais, entre aspas, convertidos. Eu não posso falar que 1 litro é igual a 1.000 ml. O valor 1 é diferente do valor 1.000. Mas quando eu mudo de litro para ml, o fator de conversão é 1.000. Quando eu mudar a pressão de atmosfera para milímetros de mercúrio, também tem um valor de conversão aqui. Então, observe a equação. P, V, N, R, T. Eu tenho uma amostra gasosa. Ela está numa determinada, digamos que a pressão aqui é 1 atmosfera. Ela tem um determinado volume, tem um determinado número de mols, tem uma determinada temperatura.
Quanto que eu vou colocar aqui no R? Se a pressão está em atmosfera, o R será 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol. Ah, mas ao invés de colocar 1 atmosfera, e se eu colocasse 760 milímetros de mercúrio? Já que 1 atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. É o mesmo valor. Ué, se eu mudei o número aqui 1, de 1 para 760, o que eu fiz aqui com o primeiro membro da equação? Multipliquei por 760. O que eu vou fazer com R? Multiplicar por 760 também. Multipliquei o primeiro membro da equação por 760, multiplico o segundo por 760, aí 0,082 vezes 760 vai dar 62,3 milímetros de mercúrio, litro, por Kelvin mol. Então, esses 4 valores, né, são iguais, entre aspas. Eles equivalem à mesma coisa, convertidos para diferentes unidades. Dúvidas? Vamos lá, na prática é mais tranquilo. Então, resolvendo exercícios, pessoal. Vou pular esses 2 primeiros aqui. Se sobrar tempo, a gente pode voltar neles. E fazendo uma seleção daqueles que são mais essenciais. Um balão meteorológico preenchido com gás hidrogênio, H2. Então, eu faço assim, ó, P, V, N, R, T, que é da equação. E coloco o M aqui. Não faz parte da equação. Mas um certo número de mols equivale a uma certa massa, e vice-versa. Então, eu tenho um balão meteorológico. Esse balão está preenchido com gás hidrogênio, numa pressão de 1,502 atmosferas. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Ele ocupa um volume de 8 metros cúbicos. Determine a quantidade em mols de hidrogênio e a massa de hidrogênio contida no interior do balão. A pressão está em atmosfera. Se a pressão está em atmosfera, eu uso esse valor de R. 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol. Qual é o número de mols? PV nRT. N é igual a PV sobre RT. Agora, pessoal, eu queria que vocês criassem o hábito de trabalhar com as unidades de medida. O que acontece se eu não usar as unidades de medida? O que acontece não? O que pode acontecer? Quanto que é a pressão? 1,502. Qual é o volume? 8. Qual é o R? 0,082. Qual é a temperatura? 20. Isso daqui vai dar tantos mols. Parece que está certo, né? Só que olha aqui para o R. A temperatura está em Kelvin, certo? Eu estou simplificando aqui Kelvin com Celsius. Estou simplificando litro com metro cúbico. Só que eu não enxergo isso aqui.
Parece que está tudo certo. Quando eu coloco os números, multiplico, divido, vou encontrar um valor, boto a unidade N em mol e parece que está certo. Agora, se eu colocar as unidades aqui, um 1,502 atmosferas vezes 8 metros cúbicos, dividido por 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol, vezes 20 graus Celsius. Quando eu for resolver, que eu for simplificar metro cúbico com litro, opa, incompatível. Então, vou ter que colocar esse volume aqui em litros. Quando eu for simplificar Celsius com Kelvin, incompatível. Vou ter que transformar essa temperatura em Kelvin. ATM com ATM, ok. Resultado final é mol. Mas eu tenho duas incompatibilidades aqui, no volume e na temperatura. Então, onde está 8 metros cúbicos, eu tenho que botar 8.000 litros. E onde está 20 graus Celsius, eu tenho que somar 273, que vai dar 293 kelvins. E aí eu venho aqui e conserto. Ó. 8.000 litros, 293 kelvins. Simplifico ATM com ATM, litro com litro, Kelvin com Kelvin, vai sobrar mol. E agora sim eu tenho os valores corretos. Se eu multiplicar, dividir certinho aqui, vai dar 500. Então, quantos mols eu tenho aqui? 500 mols. E qual é a massa que eu tenho aqui? Se o gás é hidrogênio, a massa molar é 2 vezes 1, 2 gramas por mol. Então, 1 mol, 2 gramas. 500 mols, M vai dar 1.000 gramas. E se esse gás aqui, ao invés de H2, não seria um balão meteorológico, né? Mas se fosse N2, não ia mudar aqui. Aqui ia continuar dando 500 mols. Porque nessa equação aqui, ó, PVNRT, ela é para qual gás? Qualquer gás ideal. Ela é para N2 e ela é para H2. Só que eu estaria substituindo uma partícula que tem massa 2 por outra que tem massa 28. Aí, quando eu fosse olhar a massa do sistema, 1 mol seria 28 gramas. Aí, 28 vezes 500 vai dar 14.000 gramas aqui. Então, se eu trocar o gás, vai trocar a massa, mas não vai trocar o número de mols. Nessas condições de pressão e de temperatura e de volume, tem que ter 500 mols. Agora, a massa pode mudar de um gás para outro. Dúvidas? Tranquilo? Não dou conta, não. Vocês são muito inteligentes. Professor, você pode Oi? fazer mais detalhado, tipo, como a gente divide o 1,502, divide pelo 0,082? Eu não entendi essa parte. Tá. Deixa eu...
Tem duas maneiras de, assim, tem várias possibilidades, né? Mas poderia fazer assim, ó. Já simplifiquei as unidades. Tem dúvida aqui? Não. No final vai sobrar mol. Então ficou N é 1,502 vezes 8.000 dividido por 0,082 vezes 293 mols. Pode multiplicar os dois valores de cima, que vai dar 12.016, dividido pelos dois de baixo, 0,082 vezes 293, que vai dar 24.026. E o de cima, não, calma aí. Só um instantinho, pessoal. Aqui é 24,026, né? Ó, 293 vezes esse valor vai diminuir, né? Então vai dar 12.016 dividido por 24,026. Observe que em cima a vírgula está aqui, ó. Então é 12.000. Como é que você vai bater na calculadora? 12016. Sem ponto. Dividido por 24,026. E aí essa divisão aqui vai dar 500 mols. Um outro jeito que eu faço, que é diretamente na calculadora, que é você escrever assim. Você vai pegar a calculadora. E vai digitar os números assim, ó. 1,502 vezes 8.000 dividido, aí você abre parênteses, por 0,082 vezes 293. Se quiser, coloca parênteses aqui também. Ou seja, o valor de cima dividido pelo valor de baixo. O que não pode fazer na calculadora que dá errado? É botar 1,0502 vezes 8.000 dividido por 0,082 vezes 293, sem nenhuma vírgula. Porque esse vezes esse vai dar 24.016. Aí você vai dividir por 0,082. E ao invés de você dividir de novo, você vai multiplicar por 293. Então, assim fica errado. E assim fica certo. Porque vai ficar A vezes B. Aí só pegar A vezes B, vai dividir por C. Isso tudo aqui vai dar um valor. Ao invés de você dividir por 293, você vai estar multiplicando. Então, tem que botar em evidência aqui. Os valores de cima dividido pelos valores de baixo, entre parênteses. Deu para entender? Entendi. Obrigada, Por professor. nada. Só cuidado com o uso da calculadora, hein? Cuidado.
Professor, nas suas provas a gente vai poder usar a calculadora? Que prova? Eu sou o melhor professor do mundo, não tem prova, não. Mas assim, Eu teoricamente, deixo usar, deixo. no caso dessa matéria aqui. Sim, todas. Eu deixo usar a calculadora. Ok. Eu sou um cara muito legal, às vezes. Eu queria que o senhor me desse aula de matemática. Pode ser, você só não vai aprender. Mas posso. A gente pode combinar aí uns R$ 200 um minuto. Pode ser, pode ser. Pode ser? Combinado. Vamos lá, pessoal, o próximo, ó. Eu desejo guardar 3 gramas de etano. Fórmula C2H6. A 27 graus Celsius em um recipiente rígido de 1,5 litros. Recipiente rígido significa volume é inalterado. Eu posso aumentar a pressão sobre o gás, reduzir a pressão sobre o gás, o volume vai ficar fixo. O gás não ocupa todo o volume do recipiente que o contém. Então, independente de eu mudar as condições de pressão, de temperatura, como o recipiente é rígido, tipo um recipiente com paredes de aço, ele não vai alterar o volume. Então, esse volume sempre será de 1,5 litros. Então, eu tenho um recipiente rígido. Esse recipiente contém 3 gramas de etano. Ele suporta uma pressão máxima de 6 atmosferas. O enunciado não está dizendo que a pressão da amostra gasosa é de 6 atmosferas. A pressão máxima que esse recipiente suporta é 6 atmosferas. Isso é a resistência mecânica do recipiente. Pressão máxima, 6 atms. Esse recipiente, ele pode ser utilizado para a finalidade desejada? Ou seja, eu posso colocar essa massa de etano nessa temperatura dentro desse recipiente e o recipiente vai suportar? Qual é o volume? 1,5 litros. Qual é a temperatura? 27 graus Celsius. Que se eu somar 273 vai dar 300 Kelvin. Qual é a pressão? Bom, não fala, mas se a pressão máxima está em atmosfera, eu posso trabalhar com ATM. Em ATM, o R é 0,082 na tabela. Atmosfera litro por Kelvin mol. Quanto que é o N? Não tem o N, mas tem a massa. Com a massa molar, eu transformo massa em mol ou mol em massa. O gás é C2H6. A massa molar é 2 vezes 12, 24, mais 6 vezes 1, 6. 30 gramas por mol. Então, 1 mol tem 30 gramas. 3 gramas tem N. N, então, vai dar 0,1 mol. Então, essa massa equivale a 0,1 mols. E aí eu calculo a pressão. A pressão que essa amostra gasosa está exercendo. PV
é igual a nRT. Pego esse volume multiplicando, passo dividindo. Colocando as unidades. N, 0,1 mol, vezes 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol, vezes a temperatura na escala Kelvin, 300, dividido pelo volume que é fixo, já que o recipiente é rígido, 1,5 litros. Simplifico mol com mol, Kelvin com Kelvin, litro com litro, vai sobrar atmosfera. Pressão é igual, se eu fizer essa conta, 1,64 atmosfera. Como? 0,1 na calculadora, vezes 0,082, vezes 300 é igual 2,46. Multiplicando esses três valores aqui. Aí divido por 1,5, vai dar 1,64. 1,64 é menor do que 6. Então, o recipiente suportará a pressão, já que a pressão da amostra gasosa é inferior à pressão máxima suportada pelo recipiente. Dúvidas? Como que o N virou 3? N virou 3 aonde? O N Aqui? é igual a 3. Isso no mol. Não, N é 0,1. Você está falando da equação? Isso, desculpa. Aqui é 0,1. Aqui é 300. 300 Kelvin. É isso? Você está confundindo? Na equação ali do mol, onde o C2H6 é igual a 30. Ah, tá. Aí tem uma regra de 3. O gás em questão é C2H6. Massa molar do C2H6. Massa molar é a massa de 1 mol. Então, é 2 vezes a massa do carbono, 12, 24. Mais 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, 6. 24 mais 6, 30 gramas por mol. 30 gramas é a massa de 1 mol. Então, 1 mol tem 30 gramas. Qual é a massa do gás que está dentro do recipiente? 3. Se 1 mol tem 30 gramas, 3 gramas terá quantos mols? N, que vai dar 0,1 mol. Então, aqui está escrito 0,1 mol. Era isso? Sim, obrigado. Aí eu peguei esse 0,1 e coloquei aqui. Agora me digam qual é a outra maneira de resolver. Mais algum jeito? Pessoal, vou resolver aqui de novo, hein? A gente já viu que o N é 0,1 mols, ok? O R, 0,082. Melhor, vou apagar aqui. Temperatura é 300. O volume é 1,5 litros. E a pressão, eu vou escrever assim, ó. A pressão máxima
é 6 atmosferas, ok? Ou seja, eu posso ir colocando a amostra gasosa aqui até a pressão chegar em 6 atmosferas. Até eu chegar no máximo. Para eu chegar no máximo, eu vou colocar um número de mols máximo também. Não é o número de mols que está no recipiente, é o máximo que o recipiente suporta. E aí eu aplico a equação PV/nRT colocando N como variável. Aí fica PV, nRT, N é igual a PV sobre RT, 6 vezes 1,5 dividido por 0,082 atmosfera litro por Kelvin mol, vezes a temperatura, que é 300. Simplifico a TM, litro, Kelvin, vai sobrar mol. 6 vezes 1,5, 9. Dividido por 0,082, dividido por 300, vai dar 0,3659, aproximadamente. Ou seja, é o número máximo de mols que eu posso colocar aqui dentro. Como 1 mol do gás é 30 gramas, se eu tiver 0,3659 mols, eu terei quantos gramas? M vai dar 10,98 gramas. Que é maior do que 3 gramas. Ou seja, esse recipiente suporta até 11 gramas de amostra gasosa. Se eu coloquei 3 gramas, menos do que 11, o recipiente vai suportar. Então, uma maneira de otimizar também. Se eu sei a resistência mecânica do recipiente, que é de 6 atmosferas, eu vou colocar a maior quantidade possível de gás que eu conseguir, se eu quiser aproveitar o recipiente. Tem essa forma de resolver também, numa outra perspectiva. Dado o recipiente de 1,5 litro, que suporta uma pressão de 3 atmosferas, quantos mols eu posso colocar aqui? Seguramente. 0,3659 mols. De qual gás? Se for etano, eu coloco 30 gramas aqui. Se for hidrogênio, eu coloco 2. Se for nitrogênio, eu coloco 28 gramas. É mais interessante eu achar o número de mols máximo. Porque se eu quiser estocar outro tipo de gás, é só eu trocar a massa molar aqui, que eu vou encontrar a massa máxima suportada pelo recipiente. Dúvidas? Posso ir para o próximo? Pode. Aqui, professor, Oi? teve um colega nosso, o André, que o celular dele está com problema. Aí ele não pôde vir. Tá bom? Aí ele pediu para poder avisar. Tá joia. Eu vou colocar a aula no mudo daqui a pouco, tá? Professor, esses slides estão no Moodle, né? Estão tudo Ok. lá. Cálculo estequiométrico também, tudo. Tem todo o conteúdo já do restante do ano. Tá lá já tem um tempo. Eu mandei mensagem para vocês. Só exercício 7. Eu tenho 30
gramas de uma substância pura no estado gasoso. Isso significa não é uma mistura de gases. Eu só tenho um tipo de gás, somente N2 ou somente H2, é um tipo de gás somente. O volume é 12,3 litros e a temperatura é 27 graus Celsius. 327 graus Celsius e a pressão 3 atmosferas. Então, eu faço P, V, N, R, T e M. Massa de amostra, 30 gramas. Pressão, 3. Volume, 12,3 litros. Número de mols desconhecido. Pressão em atmosfera, o R é 0,082. E a temperatura, 327. Se eu somar 273, vai dar 600 kelvins. E aí eu encontro o N. Aí no final eu quero saber, calcule a massa molar. Massa molar é a massa de 1 mol. Tudo que for molar é de 1 mol. Volume molar, volume de 1 mol. Capacidade calorífica molar, capacidade calorífica de 1 mol. E aí eu aplico a equação. N é igual a PV sobre RT. Só eu ler a equação em cruz. PV, NRT, está certo. 3 atmosferas. Vezes 12,3 litros. Dividido pelo 0,082. Atmosfera litro por Kelvin mol. Vezes 600 Kelvin. Simplifico. ATM com ATM, litro com litro, Kelvin com Kelvin. Vai sobrar mol. E aí eu resolvo. Esse valor vezes esse vai dar 36,9. Dividido pelo valor de baixo aqui, vai dar 0,75 mols. Conclusão. O enunciado afirma que dentro do recipiente tem 30 gramas. E os cálculos afirmam que dentro do recipiente tem 0,75 mols. Então, 0,75 mols equivale a... Cadê? 30 gramas. Espera aí que eu vou dar um tapa na porta aqui. Quem tem mulher em casa sabe que elas não param de falar. Meu Deus. 0,75 mols é 30 gramas. Então, se eu tivesse 1 mol, qual seria a massa? 40 gramas. Só não posso escrever assim, ó, 40 gramas por mol. Por quê? Na regra de 3, as colunas são separadas. Essa massa é do mol, essa massa é da grama. A resposta aqui é M. M é 40 gramas. Eu sei que essa massa equivale a 1 mol. Então, a massa molar é igual a 40 gramas por mol. Descobri a massa molar do gás.
Então, com a equação PV-nRT, eu consigo descobrir qual é a massa molar de um determinado gás. Eu não consigo saber qual é o gás. Eu sei que a massa molar é 40 gramas por mol. Escrevi 400 aqui. Se eu quiser descobrir qual é o gás, eu tenho que combinar PV-nRT, para descobrir a massa molar, mais uma análise química, para determinar o teor de carbono, o teor de hidrogênio, o teor de oxigênio nessa amostra gasosa. Se eu tiver a análise centesimal da amostra, né, a porcentagem de cada elemento, mais a massa molar, eu consigo saber qual é o gás. Com a equação PV-nRT, eu somente sei a massa molar da amostra gasosa. Com análise centesimal somente, eu só sei a porcentagem de cada elemento, mas não sei qual é o gás. Se eu combinar análise elementar com a equação PV-nRT, eu consigo descobrir qual é a amostra gasosa. Dúvidas? Posso ir para o próximo ou vocês querem encerrar por aqui? Pessoal, exercício 8 é igualzinho ao 7, tá? Mesmo esquema. Então, vou deixar para vocês fazerem. Só vou dar uma dica aqui. Eu fiz esse exercício em 2 etapas. Achei o número de mols. A partir do número de mols, eu encontrei a massa. Eu poderia também ter feito assim, ó. Vocês entendem isso daqui, ó? Que número de mols é a massa sobre a massa molar? Por exemplo, 1 mol de carbono tem 12 gramas. Se eu tiver 60 gramas, eu terei quantos mols? 5. Como que eu calculo o número de mols? 1 vezes 60 dividido por 12. 60 é a massa da amostra de carbono. 12 é a massa molar. Então, número de mols é massa sobre massa molar. E aí eu tenho a equação aqui, PV igual a nRT. PV é igual, número de mols é massa sobre massa molar, vezes R vezes T. Passo a massa molar para cá multiplicando, passo o PV dividindo, massa molar é MRT sobre PV. E aí, se eu quiser encontrar a massa molar direto, qual é a massa da amostra? 30 gramas. R 0,082. Atmosfera litro por Kelvin mol. Temperatura 600. Pressão 3. Volume 12,3 litros. Simplifico ATM com ATM, litro
com litro, Kelvin com Kelvin, o que vai sobrar? Gramas por mol. E essa resposta aqui vai dar 40 gramas por mol. Essa regra de 3, ela já está embutida aqui, ó. E vocês podem aplicar essa equação direto. Massa molar é mRT sobre PV. Vocês vão encontrar a massa molar diretamente. E aí, o próximo exercício é no mesmo esquema. Ó, tem a pressão, tem o volume, tem a temperatura, tem a massa, e aí vocês vão descobrir a massa molar. Quando vocês fizerem essa continha aqui, vocês vão ver que o N mols e que a massa molar vai dar 44 gramas por mol. Porque meio mol é 22 gramas. Então, 1 mol vai dar 44 gramas. Aí tem 5 alternativas. Se vocês calcularem a massa molar aqui, 3 vezes 12, 36, mais 8 vezes 1, vai dar 44 gramas por mol. De todas as alternativas, somente a C é um gás que tem a massa molar 44 gramas por mol. Aí vocês podem tentar fazer esse 8 aí, que já deu nosso horário e vocês têm aula depois. Senão ficava mais um tempinho com vocês. Tá joia? Tá bom, obrigada, professor. Dúvidas aqui? Não. Tranquilo? Para sexta, essa lista tem moleza, hein? Só então, boa semana aí para vocês. Tudo de bom. Um abração, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, por nada. Professor, obrigada. Tchau, professor.